Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 13 de 1 Samuel. Guerra entre os filisteus e os israelitas. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, que era filho de Saul, em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gileade e Gade. E, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Saul oferece sacrifícios, e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Ou seja, o povo estava saindo já de perto de Saul, porque Samuel não chegava, para fazer os sacrifícios, orar a Deus, abençoar o povo para que o povo partisse em batalha contra os filisteus. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel
e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, à terra de Saúa, a terra de Sual, está escrito aqui. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquinhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Então, meus amados irmãos, cada capítulo bíblico a gente pode tirar lições, né? E a lição que eu tiro desse capítulo 13 de primeiro livro de Samuel é que nós devemos obedecer aquilo que o Senhor ordena, né? O Senhor ordenou a Saul, através de Samuel, que ele aguardasse 7 dias, até que Samuel chegasse para oferecer o holocausto e as ofertas pacíficas, né? E abençoasse o exército israelense, aliás, o exército israelita, para que pelejasse assim contra os filisteus que estavam cercando Israel. Aí Saul fez o quê? Ele esperou 7 dias. E como Samuel não chegou, assim que completou os 7 dias, Saul fez aquilo que era responsabilidade de Samuel fazer: oferecer os holocaustos. Era o sacerdote, né, que fazia isso. E Saul, como rei, não sacerdote, fez no lugar de Samuel o que era a obrigação de Samuel fazer. E por isso Samuel reprovou a Saul e disse que o reino dele não seria firmado, mas que Deus escolheria outro para reinar sobre Israel. Então nós aprendemos que devemos esperar até que aconteça aquilo que o Senhor determinou que aconteceria. Amém? Esperemos pacientemente pelo Senhor. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor não se esquece das suas promessas. Ele sempre cumpre o que prometeu. Ainda que a gente ache que ele se esqueceu, que está atrasado, está demorando, mas ele vai cumprir. Aguarde, creia naquilo que Deus determinou e será feito. Amém? Deus abençoe você e toda a tua família.